Alô, galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite. Você, geração concurseira do Colégio Tiradentes de Concurso, que nos acompanha sempre. E você, geração concurseira de qualquer lugar do Brasil que nos acompanha pelas redes sociais. Domingaço, tradicionalmente, na companhia do mestre da legislação previdenciária, professor Júlio César, que ultimamente estava colocando mó queixa pra poder gravar. Que é isso, rapaz? Botando mó boneco. Eu sabia que eu pegava ele aqui, ele achava que eu não ia comentar, não é o quê? Ligava pra ele, não tô ocupado e tal, mas enfim, eles não me vencem, porque eu os venço pelo cansaço. Você é persistente. Eu vencedor. consigo, eu vou em cima, isso pensando em vocês. Galerinha, hoje vamos dar início, no caso, mais um novo ciclo. Começamos hoje com novas turmas aqui, a galera do INSS, que eu estive a primeira aula com o professor Júlio César. Estamos com turmas aqui também, formando novas turmas. Agora no dia 11 de setembro, turmas PM, manhã, tarde e noite. Guarda Municipal, manhã, tarde e noite, de Fortaleza. E Guarda Municipal também de Eusébio, manhã, tarde e noite. Lembrando, aulas inaugurais, beleza? Então, galerinha, hoje vamos falar um pouco sobre Seguridade Social, vamos fazer um pouco do resumo da aula de hoje. Prof, hoje falamos sobre Seguridade Social, o que é um sistema protetivo, origem, definição, aí também fala um pouco também engloba sobre o artigo 94 da Constituição Federal também, que pega também lá, tem aquela evolução histórica, enfim, marcos iniciais como a Lei Eloy Chaves. Perfeito. Também tem aqui no caso aquelas duas leis que são, no caso, elas são mescladas, elas são administradas pelo Decreto 3048, enfim, Beleza. com vocês, professor Júlio César, o fera da legislação previdenciária, beleza então? Ótimo. Bem, hoje nós iniciamos uma nova turma e sempre nós começamos falando sobre a Seguridade Social, né? Lembrando que aqui o Brasil tem um dos maiores sistemas de proteção social do mundo. Então, a Seguridade Social é exatamente isso, que está lá no título 8º da Constituição, né? A Seguridade Social, ela tem origem principalmente na família. Acho que a família é aquela velha história. A família é a base de tudo, né? Então, o que acontece na família, a regra geral? O mais jovem cuida do idoso, o mais forte cuida do mais frágil, né? Então, tem origem na família, tem também o trabalho de cunho voluntário, assistencial, tem os grupos mutualistas. O que seria mutualista, para perguntar isso para o senhor? Mutualista é bem interessante, é quando um grupo de pessoas se reúne e cada um se cotiza, entra com valor X. Entendi. Né? E aí quando um membro daquele grupo adoece, fica idoso, aí tem um auxílio mútuo, né? Ah, entendi Então é o agora. chamado grupo mutualista, né? Eles se juntam, fazem uma cooperação para poder, vocês como fosse guardar um fundo para alguma situação extra. Perfeito, Massa. em caso de doença, de invalidez, Ai, me essa distende. questão toda, né? E também a Seguridade Social, além da sociedade, tem a participação também do poder público. Caráter privado, Estado. Pronto, exatamente. Então, a Seguridade Social inicialmente tem um caráter privado e depois tem a participação fundamental do Estado, né? E a nossa Constituição, ela fala também com relação que a Seguridade Social, ela assegura os direitos à previdência, saúde e assistência. Então, a Seguridade Social compreende esses três segmentos, né? Lembrando que no caso da saúde ela é universal, gratuita, a previdência também ela é universal para toda pessoa que contribuir e a assistência social ela é universal no sentido que para toda pessoa que necessitar. Então é muito importante. Também nessa nossa primeira aula nós citamos alguns marcos históricos. Não é para o aluno memorizar, decorar a data, é só contextualizar e ele também entender que a Seguridade Social ela está em constante evolução. Então nós temos, por exemplo, a Previdência Social surgindo na Alemanha, aqui no Brasil nós tivemos a Lei Eloy Chaves, que é de 1923, mas não foi a primeira lei a tratar de Previdência. Inclusive, professor, também, quando a Previdência surgiu na Alemanha também, que ela também foi fruto dos trabalhadores, não foi em Claro. 1883, no caso meados do século XIX, não é isso, prof? Perfeito. Exatamente, a sociedade, os trabalhadores começaram a se organizar e também cobrar do Estado uma proteção, porque as pessoas às vezes não pensam, viu assim, mas elas adoecem, elas ficam idosas, elas morrem, né? Resumindo, nascemos, crescemos, reproduziremos e morreremos. Perfeito, né? E aí, nesses momentos, é muito importante que a pessoa seja previdente, que ela contribua para a Previdência Social, porque quando acontecer um risco social desse, uma contingência, ela vai poder se proteger e proteger o seu dependente através de um benefício. Então, a Previdência, ela, assim, é muito importante. Eu até na aula inaugural, inicial, eu sempre digo que você foi, você é ou você será um beneficiário, um contribuinte da Previdência Quando se Social. fala em marco também, profesinho, também não podemos esquecer também da primeira Constituição, né? Que no caso que tratou da Previdência Social, que foi a Constituição do México, México, foi?
No âmbito mundial, a primeira constituição a tratar de previdência social foi, no caso, a mexicana, né? Lembrando que aqui no Brasil, a previdência social também evoluiu, porque ela começou com os chamados CAPs, as caixas de aposentadoria e pensão, que era, no caso, por empresa. Depois, já no governo Vargas, passou a ser por categoria profissional, onde nós tivemos a criação dos institutos de previdência, dos industriários, dos comerciários e dos bancários. E, finalmente, em 1967, nós tivemos a unificação de todos os institutos com a criação do antigo INPS, que era o Instituto Nacional de Previdência Social. Posteriormente, já no governo Collor, nós tivemos a fusão do benefício do INPS com a parte de arrecadação do IAPAS, e aí surgiu o INSS. Lembrando que hoje o INSS basicamente trabalha com benefícios, e essa parte de arrecadação, de receita, de custeio, passou a ser feito pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. Então, por isso que no concurso, o tema predominante, benefício, mas é muito importante também você trabalhar com a parte de financiamento, a parte mais básica. E no concurso passado, Giliardi, nós tivemos uma surpresa, a verdade é essa, porque na prova foi cobrado muito assistência social. Então, hoje em dia, é legislação previdenciária, mas você não trabalha só com previdência. Você também tem que ver a parte da assistência social. Então, nesse nosso curso aí, nós também estamos dando ênfase, especialmente aquele amparo social que muita gente conhece como BPC-LOAS, né? Nós tivemos várias questões na prova sobre isso, sobre os CRAs, sobre os CREAs, sobre os SUAS, né? Então, nesse curso, nós estamos contemplando todo o edital do concurso anterior e até aprofundando mais alguns temas. Profezinho, né? Quando se fala também em marco, também assim, é importante também frisar que em 88 nós tivemos também a promulgação. Quando se fala em promulgação, o que seria isso, prof? Quando fala que vem aquele título sobre a Seguridade Social, o que seria isso? Não, é porque é o seguinte, no caso da nossa Constituição, nós tivemos uma Assembleia Nacional Constituinte que foi eleita para elaborar a Constituição, e aí passou por todo esse processo legislativo de discussão, de votação. Depois de passar por todo esse processo de aprovar a Constituição, ela tem que ser promulgada, né? Uhum. Então a nossa Constituição ela foi promulgada no dia 5 de outubro de 88. Então nós estamos chegando já no 30º aniversário da nossa Constituição. E apesar de muito criticada, a nossa Constituição foi um avanço inegável, né? E aí que entre esses avanços nós tivemos aí a Seguridade Social, que hoje tem uma importância vital, fundamental para o povo brasileiro, né? São dezenas e dezenas de milhões de brasileiros que no caso têm acesso à saúde, apesar das várias crises que existem com relação à saúde. Nós temos 30 milhões de brasileiros recebendo benefício da Previdência, outros milhões de brasileiros recebendo benefício da assistência. Tudo fundamentado o quê? Na nossa Constituição. Então, a Constituição Federal é considerada um dos marcos mais importantes da Seguridade Social. Profezinho, em 2005 também, vale também lembrar que o INSS ficou responsável pela parte de benefícios, não é isso? Ou seja, naquela época tirou dele aquela parte de arrecadações, aquela responsabilidade de arrecadação não pertencia mais a ele. Aí, ou seja, passando essa função, no caso, a ser da Secretaria, de alguma coisa, acho que era da Previdência, né? Porque é o seguinte, o INPS inicialmente ficou com a parte de benefício. Depois, quando se transformou no INSS, né, passou a ser benefício também a parte de arrecadação. Eu cheguei a trabalhar, eu sou jovem, viu? Jovem, bem jovenzinho. Mas eu tenho já 30 Você pegou a era Vargas? Quase. Tá vendo? Bem jovem, ótimo. Então, eu cheguei a conviver com colegas, os chamados auditores fiscais. Eita, rico, bonito e novos. E aí, mas hoje em dia o quê? Hoje em dia o INSS basicamente é com benefícios, né? Então eu acho que até melhorou, porque o INSS pode se especializar mais, né? E aí nós estamos vendo um momento muito importante no INSS, que é a questão do INSS digital, que a médio prazo eu acho que vai melhorar muito a qualidade do atendimento. Prof, pode também falar em data, que foi em 2005 que foi unificado a Receita Previdenciária com a Secretaria da Receita, dando origem à Secretaria da Receita Federal, seria isso? Correto? Exatamente, a chamada Super Receita. Por que Super Receita? Porque hoje a Super Receita ela é responsável em fiscalizar, arrecadar,
todas as contribuições, todos os tributos do âmbito federal. Por isso que é chamado de super-receita, né? Lembrando também que na aula inicial nós falamos sobre os princípios da Seguridade Social. É complicado, né? princípios também. E aí os princípios da Seguridade Social, o mais importante é o chamado princípio da solidariedade. O interessante é que esse princípio, ele não consta no artigo 194 da Constituição, ele está no artigo 3º, que trata dos fundamentos, mas é considerado o princípio mais importante, porque quando uma pessoa contribui para a Previdência, ele está contribuindo não só para ele próprio, ele está contribuindo para a coletividade, para o todo, né? E outro princípio também importante da Seguridade Social é um caso chamado princípio da universalidade. Todos os riscos, todas as contingências devem ser cobertas pela Seguridade Social e todas as pessoas também devem ser atendidas. Reforçando que no caso da Previdência, ela, para ser universal, ela atende e protege tanto aquela pessoa que tem atividade remunerada, que é chamada de segurado obrigatório, como também aquela pessoa que não tem atividade remunerada, que é chamada de segurado facultativo. Profezinho, e a competência, no caso, a competência privativa para legislar, no caso, sobre a Seguridade Social é da União. Mas os estados, DF, municípios, eles têm algum tipo de responsabilidade também em relação a isso? Sim, porque é o seguinte, a própria Constituição diz que lei complementar permite, autoriza aos estados e ao DF legislar questões específicas, né? Ou seja, a União as normas gerais e os estados e o DF as específicas. Lembrando que no caso dos estados também, dos municípios, tem uma ação muito forte em relação à saúde e também em relação aos seus servidores públicos. Por isso que os estados e no caso os municípios podem legislar em relação aos seus servidores públicos. Obviamente tem que observar também a legislação a nível federal, tem que observar o que prevê também a Constituição. No caso aqui, agora vamos falar um pouco também, que é importante, sabe, também frisar, que é o princípio da seletividade e da distributividade. Ou seja, ele tem dois segmentos, né, esse prof? No caso, um vai para assistência social e o outro vai para a previdência social. E no caso, ou seja, quando fala assim, eles distribuem renda. O que seria importante para o conselho saber sobre isso? Pronto, é o seguinte, princípio da seletividade, o que quer dizer que para se obter determinado benefício e serviço pode ser estabelecida uma seleção, um critério. Exemplo, o benefício do auxílio reclusão e do salário família. Nem todo segurado, nem todo dependente tem direito a esses benefícios. Para ter direito ao benefício, o segurado tem que ser de baixa renda. O que é isso? É uma seleção, um critério. Isso é permitido. E também distributividade. Nós temos dois segmentos da Seguridade Social que pagam benefícios pecuniários, que é a Previdência e a Assistência. Então, esses benefícios têm o objetivo também de distribuir renda. Ou seja, naquelas regiões mais carentes do país, é onde se tem, obviamente, o maior número de benefícios assistenciais. Agora eu vou finalizar com o professor, falar um pouquinho também sobre Previdência Social, no caso, quando ela é organizada sob aquela forma de regime geral, que fala um pouco sobre o RGPS, não é isso? Porque ela abrange ao trabalhador, no caso do setor privado, e também ao servidor que não tem, no caso, o regime próprio, não é isso, profezinho? É importante também. Perfeito. É o seguinte, a Previdência ela deve ser organizada sob a forma de um regime geral. E nós temos esse regime geral, que é o chamado Regime Geral de Previdência Social, o RGPS, que conforme você muito bem falou, abrange o trabalhador do setor privado e aquele servidor público sem regime próprio. Então ele está vinculado ao RGPS. Tem caráter contributivo. Caráter contributivo. A filiação ela é obrigatória, ou seja, toda pessoa que tem atividade remunerada, ele é obrigatoriamente filiado e tem que contribuir. E também tem que observar os critérios, né? O equilíbrio financeiro, ou seja, receita preferencialmente maior do que despesa, e também o equilíbrio atuarial, ou seja, deve buscar ter mais contribuintes do que beneficiário. Por isso que deve fazer projeção não só para o presente, mas também para o futuro, né? Porque de modo que exista mais pessoas contribuindo do que recebendo benefícios. Vamos finalizar agora por aqui falando sobre as situações cobertas pela Previdência Social, que são eventos de doenças, no caso de validez, morte, idade avançada. A gente pode até dar um exemplo também, o professor falou em sala de aula. Tipo, uma pessoa ficou inválida,
no caso, ela atendendo aos critérios, né, prof, exigidos, Perfeito. ela poderá se apresentar por invalidez e assim serve também para a questão por morte, também para o auxílio da doença, auxílio acidente e enfim, que em outros vídeos posteriores poderemos, no caso, detalhar mais Vamos isso. detalhar mais tudo isso, realmente, porque isso aí exige um pouquinho mais de tempo para a gente poder falar, especialmente a situação, a cobertura em decorrência do desemprego involuntário, porque depois nós vamos ver até na próxima aula aí, que o seguro-desemprego não é um benefício previsto no RGPS, está vinculado mais ao benefício de cunho trabalhista. Então a gente pode até detalhar isso mais na próxima aula. Profezinho, no caso, aquela dúvida daquele aluno lá de Salgueiro, Pernambuco, no caso, para poder finalizar, ele falou sobre o auxílio. No caso, quando ele pode solicitar. Auxílio acidente, né? O auxílio acidente, foi o que ele falou. Aí vamos falar só quando ele pode solicitar e vamos entrar em detalhe em outros vídeos, para poder não... É o seguinte, o auxílio acidente, ele é precedido do auxílio doença. Então, para um segurado fazer jus ao benefício do auxílio acidente, inicialmente ele tem que entrar em gozo do auxílio doença. Então, ele tem que requerer o auxílio doença, ele vai ser submetido a uma perícia médica, se for o caso, ele vai ser encaminhado para reabilitação profissional, ele vai ser readaptado e com indenização ele vai receber um auxílio acidente, porque ele ficou com sequelas, ele teve a sua capacidade laborativa reduzida. E aí, nesse caso, se ele for empregado, se ele for doméstico, se ele for avulso ou segurado especial, ele poderá fazer jus a esse benefício do auxílio acidente. Mais uma viagem no tempo na legislação previdenciária com o mestre Júlio César e Fortaleza Ceará dos bastidores do Colégio de Concurso. Para você, geração concurseira que nos acompanha de qualquer lugar do Brasil. Vem, gente, desde já quero agradecer mais uma vez a companhia, a parceria do Estou sempre à sua disposição. Gente, toda vez que você me procurar, eu estou disponível para você. Falciano.com, hashtag Júlio César. Pense, ele, Cardoso Neto, bota maior queixo, Wagner Lobo, bota maior queixo mesmo. Jackson Bezerra nem se fala, esse aí já está decretado, porque ele está com mais de mês que ele não faz dica e quando vem, não é cinismo. Enfim, galerinha, mas desde já, agradecer esse tempo que eles dispõem. Ó, acabou a aula há pouco tempo, já está indo para casa na correria para poder atender. No caso, ele cuida do paizinho dele, que melhora para seu papai, viu, profezinho? Que ele melhore. Lembre a todos vocês, galerinha, valorizar é importante, é essencial enquanto você os tem ao lado em vida. Pós-morte, só vai restar a dor, a saudade, a tristeza, as lamentações, por algo que você queria fazer e não teve coragem de fazer, e quando vai querer fazer vai ser um pouco tarde. A dica de hoje é o seguinte: amar, valorizar o próximo é essencial, mas antes de mais nada, ame-se e valorize-se, porque a vida da gente é hoje e o amanhã é certo e só pertence a Deus, né? Isso é verdade, com certeza, assina embaixo. Galerinha, aquele abração pra Rosa, é uma seguidora que sempre, todos os vídeos do professor Júlio César, ela compartilha. É esse colega minha do BNSS. Olha, Rosa, aquele abração pra você, beijão, obrigado pelo carinho e dedicação. Sempre que posto o vídeo do professor Júlio César, ela compartilha. Obrigado também aos demais que nos acompanham sempre, amado mestre. Aquele abração pra sua família, seu paizinho, pra todo mundo da sua família lá. Em especial a galera de Salgueiro, Pernambuco, a galera de Araripina, Serra Talhada, alô Mossoró, Apodi, Guaraciaba do Norte, Santa Quitéria, galera de Cascavel, prof. Enfim, vou falar de todo o meu Brasil. Em especial, aquele abração pra galera que me acompanha sempre, lá da Mega Sigma Design, restaurante da Priscila. Olha, se quiser mandar o Star Motos, que precisa me acompanhar, que me ajuda mesmo no dia a dia. Obrigado, cada um de vocês. Profezinho, quer mandar um abraço pra alguém? Abraço aos amigos, abraço à família, abraço ao meu pai. Prof, quero lembrar pro seu Carlos, seu maravilhosa. Gente, pra me segurar em pleno domingo, sala de aula, só esse carinha aqui, porque... Olha só, Cardoso, eu fico com ciúme não, porque ontem eu estava aqui na bancada. O Cardoso é insuperável, é invencível. Não, o senhor é mais top do que o Cardoso. Isso eu falo em plena rede nacional, porque o senhor é top. O senhor é um prof top das galáxias, porque o Cardoso... Aquilo é uma mala sem alça. Travado, com certeza, eu não tenho por que esconder, não estou vedando, estou botando a minha cara a tapa. E tem aquela história, é vedado o anonimato, mas eu estou aqui. Aquilo é uma mala sem alça. Profezinho, aquilo é uma mala sem alça. Você coloca a mão no fogo pelo Cardoso, você daria seu braço esquerdo por ele? Esquerdo e direito, as duas pernas. Gente, falciano.com, Júlio César Souza, própria rede social de Amado Mestre. Rapaz, Júlio César Souza, César com S e Souza com S também no Facebook. Bem, galerinha, Giliardo Show, Giliardo Ferreira ou Giliardo Vieira são os meus Facebooks. Giliardo Underline Show, meu Instagram, que ele também tem mas mesmo que nada, que eu mandei o convite, tá com 2 anos, ele não aceitou ainda. Tem um Instagram também, né, Júlio, alguma coisa lá. Tem que se ver lá, não sabe. E, enfim, galerinha, obrigado a cada um de vocês. Qualquer informação, qualquer crítica, sugestões ou dúvidas, manda ver. Meu WhatsApp acabou, profezinho. Eu disse que ia ligar uma coisa, estava bom. 085-99600-3611.
também entra na fanpage do Colégio Estudante de Concurso. E lembrando que dia 11 de setembro estaremos dando início aqui a novas turmas aqui da PM, manhã, tarde e noite, Guarda Municipal de Fortaleza, manhã, tarde e noite, e Guarda Municipal de Eusébio também, manhã, tarde e noite, dia 3, amanhã, segunda-feira, estaremos dando início também a um novo ciclo do Tropa de Elite e Intermediário, que vai de 11h15 às 12h45. E obrigado por compartilhar vários vídeos do colégio. Ultimamente o professor vem compartilhando muito os vídeos aí. Obrigado pelo seu companheirismo. E é isso aí, galerinha. Aquele abração para aquela mala assim, ó. Sabia que nessa linha aqui só ouvindo a gente. Leucio Júnior. A casa caiu. O chefinho também aí, ó. Leucio Júnior. É isso aí. Domingaço, tradicionalmente. Vem pro Tiradentes, grandes conquistas. Começam aqui. Família, amo vocês. Júlio, filhão, papai te ama. Jonas Luco também. Tchau. Beijo, Guilherme, aquele abração pra você também. Guilherme é amigo, meu filho que me pede um vídeo. E a galera do Colégio Joaquim Francisco, valeu, tchau, tchau, abraços. Ah, Sérgio Souza, lá da Honda de São Paulo, meu amigo Sérgio Souza, valeu, aquele abração, tchau.